Meus amigos, sejam bem-vindos ao 9º episódio do podcast Atrás do Número. Já se passaram 9 semanas em que estamos aqui juntos e eu espero de coração que eu esteja contribuindo para que você tenha uma vida mais significativa financeiramente falando. Esse espaço aqui que nós temos para refletir sobre o impacto dos nossos comportamentos e emoções que cercam os nossos números financeiros, ele está sendo construído para que justamente você consiga ter uma vida financeira mais leve. Hoje nós vamos falar sobre uma carga que muita gente carrega em silêncio, o peso emocional das dívidas. A minha intenção aqui é ajudar você a entender como lidar com essa questão das dívidas de forma mais leve e mais saudável, porque muitas pessoas que chegam até mim endividadas, elas estão vivendo sentimento de culpa, de vergonha e achando que são as únicas que estão neste sentido, endividadas, porque aqui no Brasil ainda é um tabu falar sobre dinheiro e a gente acha que o problema é só com a gente. Então, eu quero trazer para vocês um olhar, uma reflexão para tirar este peso das suas costas. As dívidas, elas não são apenas os números, né? Elas trazem muitos sentimentos carregados ali. Nos episódios anteriores, eu falei sobre o livro A Mente Acima do Dinheiro, que ele traz os scripts financeiros, aquilo que nós carregamos, né, na nossa vida, que vem lá da nossa infância. Falei também sobre compras, então o vazio que a gente tenta preencher com as compras, e tudo isso vai contribuindo para que a gente tenha um endividamento. Se você não conseguir olhar para isso que está atrás do número, você vai cair, sim, você tende a cair em endividamento, né? Porque hoje o crédito ele está muito fácil. Quando nós começamos a trabalhar, enfim, você já vai ter uma conta, você já vai ter um cartão de crédito, você já vai começar a ter um limite de cheque especial, e se você não entender a sua dinâmica emocional e comportamental, a chance de você cair em um endividamento ela é muito grande. E aí nós começamos a ter problemas como noites perdidas pensando nas contas, ou receio de ligações que podem vir cobrando alguma conta, receio de que o parceiro, a parceira vai descobrir que você chegou neste endividamento. Então, as dívidas elas podem se tornar uma prisão emocional gigantesca, e isso vai afetar a tua autoestima, a tua qualidade de vida, a tua produtividade, enfim, vai impactar a tua vida como um todo. Quando a gente não sabe exatamente para onde vai o nosso dinheiro, quando não temos um controle financeiro, a gente só sabe que aquela fatura do cartão de crédito vai aumentando. Então, esse mês a fatura chegou a 1.000, no outro mês é 2.000, no outro mês é 3.000, e aí vem a proposta do banco, ali na própria fatura já tem, você pode fazer o pagamento do valor mínimo, e aí você faz o pagamento do valor mínimo, acreditando que no mês seguinte isso vai se resolver, que isso é temporário, e isso começa a se tornar um problema real, um problema recorrente, e quando você vê, você tem 2, 3, 4 faturas parceladas com endividamento ali de mais de 12 meses pela frente, e isso começa a prejudicar muito a tua vida. Mas a gente precisa entender por que é que a gente cai nesse endividamento, o que é que gerou aquele número, que está atrás desse número que está aparecendo ali no seu momento. Nós somos induzidos, querendo ou não, pela mídia hoje, a ter o consumo conspícuo, que nós já falamos em outros episódios, principalmente no de consumo, onde nós compramos bens posicionais, ou seja, para nos mantermos bem conosco, com a sociedade, somos induzidos pelo marketing nesse consumo. Então, qual que é a solução? Não existe uma solução mágica, mas um caminho que precisamos percorrer para olhar de fato o que está gerando a dívida e começar a fazer as mudanças.
que são os nossos comportamentos. Mas o que geram os nossos comportamentos? As nossas crenças, os nossos scripts, aquilo que nós acreditamos sobre dinheiro. Então, nós precisamos olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos que estão gerando esta compra, este endividamento. Muitas vezes a gente compra para manter uma pressão, talvez por uma pressão social, para manter o nosso padrão de vida, para manter o nosso ciclo de relacionamentos. Então você precisa olhar por que é que você está comprando e isso está te levando a viver acima do que você pode, por isso você está entrando em um endividamento. Geralmente são esses casos que aparecem com mais frequência. Entretanto, pode acontecer, e já tive casos de clientes em que aconteceu uma emergência médica, algo de saúde, e que levou a este endividamento. E aí, naquele momento, a única solução que o cliente teve foi entrar em dívidas, ou não pagar a conta naquele momento, ou parcelar, enfim, postergar. Então, você precisa inicialmente entender o que é que causou esse seu endividamento, para a partir disso, você conseguir montar uma estratégia, um plano de ação para conseguir sair deste endividamento. Então, a primeira questão que eu quero deixar aqui para você é você perguntar para si mesmo: será que as suas dívidas, elas estão relacionadas a algo maior, como um medo, uma insegurança? Ou será que é simplesmente uma falta de planejamento? Ou o que gerou a sua dívida foi uma necessidade emocional que você não está conseguindo atender de outra forma? Se você precisa ter esta clareza maior, eu sugiro que você volte em 2 episódios. O episódio do Livre a Mente Acima do Dinheiro e o episódio sobre consumos. Esses episódios, que é o Livre a Mente Acima do Dinheiro, olhando aqui, é o episódio 6, e o Vazio que Tentamos Preencher Comprando é o episódio 7, para que depois você consiga voltar neste episódio aqui sobre dívidas e conseguir entender qual é a raiz dessas dívidas. Além de todo o impacto financeiro, as dívidas elas vão te trazer impactos emocionais, de relacionamento, impacto na saúde e até profissional, né? No seu relacionamento, você está discutindo com o seu companheiro, a sua companheira sobre dinheiro. O dinheiro é o ponto central. Também temos um episódio sobre isso, que é o episódio 8, onde eu falei sobre a questão emocional no relacionamento, o impacto emocional do dinheiro nos relacionamentos. Volte nesse episódio e avalie a sua saúde mental. Talvez você está tendo ansiedade quando chega o dia de pagar as contas, quando vai fechar a fatura do cartão de crédito. Talvez você está sentindo vergonha do estado em que você chegou, do quanto de dívidas você tem. Isso vai impactar até no seu rendimento profissional, porque você está com aquela preocupação, a questão financeira está tão presente na sua cabeça que ela não vai conseguir, você não vai conseguir ter clareza, talvez, ou concentração, isso vai afetar diretamente a sua produtividade. Então, volte nesses episódios que eu sugeri, faça esse mapeamento para entender o seu consumo, o seu comportamento, e após feito isso, venha para estratégias práticas aqui para listar, para conseguir lidar com as suas dívidas. O primeiro passo que eu deixo para vocês é que você precisa listar de fato todas as suas dívidas. O que você deve, para quem você deve, quantas parcelas, quais são as taxas de juros, enfim, olhe para isso, olhe para esta realidade, enfrente esta realidade. Quando você fizer esse mapeamento das dívidas, então você vai colocar: eu tenho cartão de crédito parcelado em X vezes, a parcela é tanto, a taxa de juros. Eu tenho um empréstimo consignado em tantas parcelas, com tal banco, essa é a taxa de juros. Vá colocando, listando todos esses empréstimos que você tem, todas essas dívidas, ou tem com pessoas, enfim. E ao lado, anote por que você fez isso. Eu parcelei o cartão de crédito porque gastei demais e não consegui pagar.
eu fiz este empréstimo consignado porque eu queria fazer uma viagem. Tente entender qual foi o motivo causador de todos estes empréstimos. Após isso, você precisa ajustar o seu comportamento para não cair em novos empréstimos. Esse é o primeiro passo. Você precisa ajustar agora para não gerar o problema futuro. Entretanto, você tem esse saldo de dívidas, você precisa montar um plano para quitar estas dívidas. Minha sugestão aqui, olhando para a ótica financeira agora, é que você entenda quais são as taxas de juros maiores desses financiamentos, desses empréstimos, dessas dívidas e comece quitando esses que têm taxas maiores. Talvez você possa renegociar, pegar um empréstimo com uma taxa menor para quitar um outro com taxa maior. Então, de ordem prática, comece a liquidar aqueles juros maiores. Crie um plano para pagamento. Quanto você pode pagar por mês? E aí você faz essa negociação com os seus credores. E o mais importante, entenda as raízes que levaram você a chegar neste endividamento e se comprometa com você mesmo, enquanto estiver liquidando estas dívidas, a não criar novas dívidas. Você precisa entender as tuas motivações emocionais para evitar essas dívidas futuras e para te dar foco e energia para que você consiga seguir este plano que você está mapeando. Lidar com as dívidas pode ser bem desafiador, mas não precisa ser o peso que você carrega sozinho. Enfrente essa situação com coragem, procure ajuda se necessário e lembre-se que cada passo na direção certa conta e muito. E eu espero que esse episódio tenha trazido mais clareza e até motivação para você começar a resolver esse problema das dívidas de frente. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. E não se esqueça, muito mais importante do que o valor da dívida é o seu comportamento, a sua ação em direção a eliminar essa dívida. Te espero na próxima semana, na sexta-feira, às 7h07, no próximo episódio. Até lá!